Hola, buenos días. Muy bien. Está muy espacioso, ¿no? Lleno de personas aquí, porque tengo que mirar todos así. Mas está bien, los hermanos. Para nosotros es un privilegio y también una alegría, un gozo estar una vez más aquí, que es nuestra segunda casa. Nosotros nos sentimos muy bem-vindos em vuestro meio e é para nós um prazer sempre que venimos aqui estar também com os irmãos. Bom, vou tentar compartilhar este momentito precioso em meu especial portunhol, não? E vou falar despacito, porque se me pongo a falar rápido como Sante, nem vocês vão compreender o espanhol, não? Portanto, espero que Deus nos bendiga e nos edifique nesta manhã e espero que seja realmente uma boa oportunidade para a edificação de todos. Espero que todos estén también animados en la casa de Dios. Cantamos músicas muy bonitas y que nosotros conocemos, por tanto, estábamos muy contentos con esto. Lo que me gustaría de compartir con vosotros está en una pasaje de Atos, en Hechos, en el capítulo 17. Es aquel momento que Pablo, el apóstol, se encuentra en Atenas, na Grecia, y se depara con cosas muy raras, como los montones de ídolos y de templos que era algo muito comum em Atenas naquela época. E nós não vamos ler todo o capítulo, mas os irmãos podem seguir com suas Bíblias em Hechos, capítulo 17, a partir del versículo 16. É uma passagem conhecida, não? E habla justamente sobre o princípio fundamental da vida. E nós sabemos que estivemos ayer com Elizabeth e Raul, com sua família, em um momento de tristeza e também um momento sencillo para eles, porque sua mamã se ha partido para estar con el Señor, algo que nosotros todos esperamos con alegría este día. ¿Me crees? ¿No es? Claro que para aquellos que no tienen esperanza en Cristo, es un momento de profunda angustia, no solo de tristeza, mas de angustia. Nosotros que tenemos la esperanza en Cristo, sentimos tristezas, mas não angústia. Porque a tristeza passa, mas parece que a angústia é algo, um porto onde nos quedamos sem esperança. Isto não é para nós. Sentimos tristezas, é verdade, porque hace parte da vida, a tristeza, mas temos esperança. Todavia, penso que há dois momentos muito preciosos na vida que nos hace pensar neste princípio. E o primeiro momento é quando há uma vida a nascer, quando um bebê, um niño pequitito, né, vem à vida. E é um momento de encantamento. Quando nasce um bebê, é um momento de encantamento. Nós nos encantamos com isso.
e este momento nos llena de esperança, ¿no? Muitas vezes em la Bíblia nós nos deparamos com esta pergunta: que há de ser este niño, ¿no? Que este niño será em el futuro, ¿no? Isto passou quando ha nacido Juan Batista, por exemplo, ¿no? E quando Sansão também ha nascido, se ha hecho esta pergunta: que será deste niño? E isto nos llena de esperança. É um momento de contentamento, de espanto, mas de contentamento. Outro momento é um momento quando uma pessoa se morre, é o momento da morte de alguém, e é um momento de lamento, né? Todavia, para nós é um momento de tristeza, mas também de esperança para aqueles que dormem em Cristo, como diz Pablo, né? E todavia estes dois momentos nos fazem pensar sobre o princípio fundamental da vida. Ok. Vocês conseguem ver com estas coisas aqui adelante? Ok. E quizás, espero que não esteja também. Muito bem. E pensando nisto, há uma pergunta em Salmos que diz: ¿Qué es hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? ¿Qué somos nosotros? ¿No? Também há outra pergunta, aliás, uma conclusão, mesmo em Tiago e em Salmos também há, que diz que nuestra vida es como la hierba que crece y florece como una flor silvestre, luego sopla el viento, la flor desaparece y nadie la vuelve a ver. Esta es la nuestra vida, ¿no? Es la nuestra vida. Y esto nos hace pensar cuál es el principio fundamental de la vida. Y hay una discusión, un pensamiento filosófico que se llama el principio de Aché, que es el concepto filosófico de la antigua Grecia, que designa que el principio fundamental, el origen o la sustancia primordial de todas las cosas. Por ejemplo, para Tales de Mileto, este Aché consideraba la agua como el arquitecto, o sea, el principio de todas las cosas. Para este filósofo Tales de Mileto. Para Heráclito, sostenía que el Aché, el arquitecto, era el fuego. Para Pitágoras, eran los números, que eran las ecuaciones. Y en verdad, la vida está sostenida sobre leyes y ecuaciones, ¿no? Es increíble, porque la distancia que hay de nuestro nariz hasta umbigo es la misma distancia que está en todas las ecuaciones del universo. Es increíble, hay una distancia igual para todos, ¿no? Y estos principios nosotros encontramos en las características de Dios. Por ejemplo, Dios es triuno, ¿no? Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. Y este mismo principio de trindad nosotros encontramos en muchas cosas en la vida, como las cores fundamentales son 3, ¿no? Y la ecuación, que la dimensión de las cosas es largura, altura y profundidad, y por ahí se va. Por tanto, hace algún sentido, ¿no? Mas no es esto, sabemos. Por tanto, el Dios de la Biblia es el Dios que se revela, y es esto que nosotros creemos. Y esto nos llevará
a este princípio exacto de la vida. Y algo que nosotros debemos reflexionar sobre esto. Si el Dios de la Biblia es el creador, entonces es un Dios bueno. ¿Correcto? Si ese Dios que nosotros conocemos en la Biblia, en verdad es el Dios creador del universo, entonces puede ser un Dios bueno, porque nos llena de encantamientos. Si Dios es bueno, entonces Dios se revela. Y si Dios se revela, Él revela-se con su bondad, porque no hay bondad que no sea una acción dirigida hacia otro ser. Toda la bondad existe con la dirección de otro ser. Esto es el principio de la bondad. Si Dios es bueno, es porque Él se revela para una otra persona, para un otro ser, y su bondad está hacia otro ser. La benevolencia de Dios es su naturaleza y Dios es esencialmente benevolente. Su bondad es resultado de su carácter. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Me crees? Amén. Vamos a ver lo que Esdras ha dicho en su capítulo 3, versículo 11. E cantavam, alabando e dando graças a Jeová, e descendo, porque Ele es bueno, porque para sempre es su misericórdia sobre Israel. E como Deus ha sido bueno con Israel, ¿no? Que nos llena muitas vezes de inveja. Como é possível? Envidia. El verdadeiro propósito de la revelación de Dios, vamos a pensar así, un momentito. Así dice el Señor, que el sabio no se gloríe en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas, sino que él se gloríese en esto, en que me entienden y me conoce, y que yo soy el Señor, y que ejerzo misericordia, justicia y rectitud en la tierra. Si existe una persona que se puede gloriarse, que se gloríe en conocer a Dios. Ahora, ¿qué dice Oseas? Oseas dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Y esta sabiduría no es una sabiduría de saber discernir cosas. Está relacionada con conocimiento de Dios. Tanto que adelante en el capítulo 6, Oseas dice así, venid y volvámonos a Jehová. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Esto es un principio fundamental. Vamos a pensar un poco sobre esta revelación de Dios. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué Dios no se revela? Y aquí está la máxima revelación y perfecta revelación de Dios estuvo en Cristo Jesús. Porque Dios amó, o Dios ha amado el mundo de una manera tan especial que ha dado su Hijo para que nosotros pudiésemos conocer a Dios. ¿Ah? Y cuando Jesucristo estuvo aquí antes de partir para los cielos, Jesucristo ha dado este propósito de vida a sus discípulos. No es solamente una tarea, una misión, es un propósito de vida. Porque la diferencia entre un propósito de vida y una misión, o una tarea, es que tú puedes, si piensas que compartir la mensaje de Jesucristo, o la mensaje de Dios, de su amor, sea solamente una tarea, entonces tú cumples esto y ya está. Mas si
tu conheces isto como um propósito, tu recebes isto como um propósito de vida, então isto é muito mais que uma tarefa. Isto é uma missão, muito mais que uma missão, é um propósito. E que não se acaba. Que seguimos com isso porque faz parte de nossa vida. Amor, penso que o computador vai se acabar lá. Me perdones. Eu estive a deixar carregando por la noite, mas penso que não. E antes que isso se acabe. Graças, Sante. Graças, Sante. Ya está. Perfeito. Então, Jesucristo disse: ide por todo mundo e anunciem, prediquem estas coisas. E os discípulos ha dito que as coisas que vimos e que nossos olhos viram e que nuestras manos ha apalpado, nosotros tenemos que hablar, não podemos nos calar sobre as coisas que temos escuchado e visto. Esta experiência de conhecer a Deus é tão magnífica, é tão espantosa, é tão arrebatadora que nosotros tenemos que compartilhar isto. E qual é o princípio desta visão, desta missão? Que princípio é este? Que propósito é este? Compartilhar quem é Deus, como é seu amor, seu caráter, o que ha hecho por nós, que é a muerte e a vida, a ressurreição de Jesucristo. E esta missão, todavia, Jesucristo disse assim: mira, antes que ustedes se marchen por ahí, se queden juntos, para que puedan ser llenos de Espíritu Santo, de poder, porque o propósito de vida está relacionado com o poder de Deus. ¿Correcto? Porque Pablo ha dito: porque não me envergüenzo, assim, del evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Por qué será que muchas veces predicamos el evangelio y nada se pasa? Porque el evangelio no es una predicación. El evangelio es un poder que se comparte con predicación, mas también con vida, con relacionamientos, con caminar juntos, con darse. Esto es el evangelio de Dios. Mira la experiencia del profeta Eliseo. Eliseo tenía un evangelio que era un poder de vida. Y ha dado una oportunidad para su compañero o su discípulo Gehazi, levar este evangelio a un niño. Y este evangelio estaba exemplificado en su cajado, así que se dice. Todavía Gehazi não compreendia qual é o princípio do evangelho, porque ha tocado com seu ninho, com ele carrado em seu ninho, e nada se passou. Então, Eliseu, ao chegar em la casa del niño, ¿qué se passou? Eliseu pegou ele carrado e tocou em el niño? Não. Eliseu não tocou em el carrado. Eliseu deu sua vida a seu niño, a el niño. ¿Comprendes? ¿Lembram? ¿Recuerdan? Porque Eliseu ha deitado em cima del niño, pondo suas manos, su rostro, su cuerpo, y aqueció la carne del menino. La alma se despertó. Evangelio es poder. Y Jesucristo nos ha enseñado: se queden juntos para que sean llenos de poder.
Não há poder individual de Deus. Não há uma pessoa que tem mais poder que outra porque é mais especial que outra. Há pessoas que estão disponíveis, cheias de amor para oferecer aos outros. E Deus a esta pessoa usa. Mas o princípio e o propósito de vida é estarmos juntos. E para isso Deus ha criado uma agência missionária que se chama igreja. Junta, llena de poder. E sabes que os niños necessitam escuchar isto. Os niños necessitam saber isto. Que eles também fazem parte desta igreja e que eles necessitam estar llenos de poder. Não sei qual é a medida do Espírito Santo em tu vida, mas tu tens que estar lleno de poder do Espírito Santo. Isso é o propósito de vida. Ora bem, havia um homem que tinha um propósito, uma missão. Não sabia qual é seu propósito de vida, mas sabia qual é sua missão, sua tarefa. Este homem era Pablo. Pablo tinha uma tarefa. Pablo tinha uma missão que não foi dada por Deus. Foi uma missão personal, quizás de la comunidade judia, né? Que era perseguir os creyentes. Porque ele pensava que detenía a verdade, que detenía a verdade da lei de Deus. Sim, aí. Graças. Portanto, Saulo, ¿por que me persigues? Quem ha perguntado isto? Jesucristo. ¿Seguro? Yes. E por que Jesucristo não ha perguntado Pablo ou Saulo? ¿Por que estás a perseguir os creyentes? ¿Por que estás a perseguir minha igreja? Jesucristo não ha perguntado isto. Ele perguntou: ¿por que me persigues? ¿Comprendes? Porque o propósito fundamental da vida está em conhecer a Jesus. E esta foi a maneira de Jesucristo revelar-se a Pablo. Mira, Pablo, tu estás a cumprir uma tarefa, não um propósito. Estás fora de tu propósito. Tu pensas que conheces a Deus, mas não conheces. Porque Pablo ou Saulo lhe ha perguntado: quem és? Que eres? Que eres tu? Saulo não conhecia esta voz que para os discípulos lhe era muito familiar. Seguro que se Jesucristo falasse de los cielos a los discípulos, todos reconheciam sua voz, porque já estavam caminhando com ele há mais tempo. Todavia, Pablo, lleno não de poder, mas de sua própria verdade. Pablo, lleno de seus próprios propósitos. Pablo, lleno de suas próprias convicções, não conhecia a Jesus. Pablo, Saulo, ¿por que me persigues? Os irmãos recordam que assim é a maneira de Deus revelar-se pouco a pouco a seu povo. Deus ha hablado com Moisés. Moisés. E Moisés não sabia quem era. Deus ha hablado com Abraão também. Abraão. Deus ha hablado com Samuel. Não há ninguém que conheça a Deus. Será que tu escuchas a voz de Deus e reconoces? Então, depois que Pablo tornou-se conhecido e passou a conhecer a Deus, então conheceu também seu propósito. E o propósito de Pablo era
compartir esta verdade arrebatadora, este amor grande, maravilhoso, que nos espanta, que nos arrebata por toda a Ásia. E Pablo, se Deus lhe permitisse, chegaria à Espanha, chegaria a Portugal e quizás pegaria uma boleia, como é que se diz na boleia? Com Pedro Álvares Cabral para ir ao Brasil. E quizás também pegaria com Elon Musk para chegar à Lua, a Marte. Paulo era uma força de Deus, depois que começou a conhecê-lo. Não é? Pablo, quando começou a conhecer melhor a Jesus, começou a identificar-se como apóstolo. Pablo, apóstolo de Jesus Cristo, lleno de poder, lleno de vaidade. Eu sou apóstolo. Sim, atenção comigo, cuidado. Depois conheceu a Jesus um pouco mais e passou a ser eu servo de Jesus Cristo. E amadureceu mais, e Deus lhe dando mais visão do cielo, de su reino, de la sensibilidade del amor, del camino del amor, em 1 Coríntios 13. Então, Pablo empieza a identificar-se não mais como apóstolo, nem como servo, mas como escravo. E um pouco mais adelante, Pablo identifica-se como pecador. Assim é. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais sabemos que não somos nadie. E que os outros são iguais a nós. Não somos especiais. Mas sim, Deus em nós nos hace pessoas especiais. Isso é verdade. Ora bem, uma dessas viagens, Paulo, a seguir, adelante. Puedes adelante. Isso. Graças. Numa dessas viagens, Paulo ha chegado em Atenas, lleno de amor para oferecer a los filósofos atenienses. E Pablo, quando chega em Atenas, se deparou com algo que lhe chamou a atenção. Quizás Pablo aún estava a pensar que muita sabedoria, muito conhecimento nos leva a chegar mais cerca de Deus, mas não é verdade. Quizás Pablo estava a pensar, bueno, vou para Atenas, o centro de la cultura del mundo. Seguro que todos conhecem a Deus. Seguro que ali será muito fácil. Mas foi completamente diferente. E quando Pablo chega em Atenas, encontra muitos tipos de deuses, de templos. E Pablo se depara com esta coisa. E com os altares e com tantas coisas que para ele era inconcebível depois que Pablo conheceu a Jesus Cristo. E Pablo encontra um altar que está escrito, o quê? Próxima, al Deus desconocido. Este altar, a Deus desconocido. E Pablo chega para os atenienses e se põe a falar com ele, hermanos ou muchachos, quando aqui cheguei em Atenas, me deparei com estas imagens ou com estes altares que um pouco mais para trás, sim, que está escrito a los Dios desconocidos. Sim, adelante. Que mensagem tão estranho. Que é isto? Que significa isto? E não sei se os irmãos sabem, mas há uma razão e uma história por trás disso. É que o que se passou é que há 600 anos atrás, em la Grécia antiga, houve uma praga
uma doença que se abateu por todos os homens e animais. Pessoas a morrer com chagas, com enfermidades, e eles não sabiam o que fazer. E a história conta que havia numa isla chamada Creta um filósofo que era conhecido como Epimênides. E antes disto, os atenienses, para poder lograr curas e a solução de seus problemas naquele tempo, eles recorriam a sacrifícios de muitos tipos de coisas. Então, sacrificava animais, podes passar? Sacrificava animais, porque a terra estava toda contaminada. Então, diz a história que hasta profetas e curandeiros de la Babilônia foi chamado para fazer sacrifícios. E nada tinha poder para curar os homens ali, nem os animais. Era uma pandemia, digamos, uma epidemia. Então, lembraram deste filósofo que se chamava Epimênides, muito bem. E foram falar com ele. Era um homem muito inteligente, sábio, um pensador, era um poeta também. E diz a história que Epimênides disse assim: vamos a Atenas e quero ver o que se passa. E quando lá chegou, em Atenas, pensou logo, isto não está bem. Os deuses, isso não está bem. Porque há uma característica neste homem. Este homem, muito embora não seja cristiano, era um filósofo que entendia que só existia um Deus verdadeiro. Que ele não sabia qual era. Mas para ele, solamente existia um Deus verdadeiro. Então, o que ele pensou? Quando mirou todos os deuses, ele disse: vocês estão fazendo mal, porque só existe um Deus verdadeiro. Porém, nós não sabemos que Deus existe, mas Ele existe. Então, como vamos fazer um sacrifício para este Deus? E ele ha adotado uma estratégia. E a estratégia foi: quero que vocês tragam muitíssimas pedras, rocas, muitíssimas. E também muitíssimas ovelhas. Negras, blanquitas, não importa, mas ovelhas buenas. Não ovelhas dolentes, mas ovelhas buenas, ok? Exatamente. E também os melhores pedreiros. Se chama aqui pedreiros? Los roqueiros. Los hombres que estes aí, pronto. Os arquitetos, pronto. Muitíssimos. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. Vocês vão pegar essas ovelhas e vão deixar uma semana sem comer, sem lhes dar de comer. Okay? Não podem comer. Elas têm que passar hambre. Depois, a semana seguinte, o dia seguinte, depois de uma semana, vamos soltar essas ovelhas. E essas ovelhas se vão andar por el campo. Donde uma ovelha parar e, ao invés de comer, deitar-se, não comer a grama, mas se descansar, acostar-se então ali nós podemos construir um altar para este Deus, ok? E assim fizeram. E donde as ovelhas se deitavam, ali se construía um altar. E as pessoas começaram a perceber que pouco a pouco a praga se
estava indo embora e as pessoas estavam a curar-se e todo se passou tranquilo. Então, os homens perguntaram ao filósofo: ora bem, que vamos fazer? Vamos fazer um altar para este Deus, onde cada oveja se ha deitado. Agora, como vamos chamar? Porque em la Grécia antiga, todos os deuses têm nome. Então, este filósofo les dijo, cuidéis, porque se pongas nombre que não é verdadeiro a este Deus, pode que ele se zangue e volva todo outra vez. Portanto, ustedes não podem poner nombre neste Deus. Há que chamá-lo Deus desconocido. Isto aconteceu 600 anos antes de Pablo. É uma história que está escrita em la Grécia. Se é verdade que aconteceu assim, não sabemos, mas sabemos que este homem existiu. É um filósofo. Muito bem. Pablo, quando chega em Atenas, percebe que esses altares aún estão ali. E Pablo pega esta ideia e diz: amigos, nós podemos anunciar a vosotros que Deus é este Deus desconocido. E a partir daí é que Pablo começa a predicar a mensagem de salvação a los atenienses. Mira que coisa interessante, não? Este Deus, a seguir, este Deus, el criador de todo, Ele não vive em templos hechos por manos humanas. Este Deus sustenta a vida e não necessita de nossa ajuda. Este Deus, por su poder, respiramos e existimos. E incluso Pablo hace algo muito interessante. Pablo aproveita a oportunidade e habla uma poesia, assim como ha dito vuestros poetas, porque por él, en él, nosotros respiramos, nos movemos y existimos. Mira, hay ¿dónde está el músico de aquí? Hermano, ¿cómo te llamas? Daniel, chega aqui, por favor. Pega tu guitarra, vai tocar uma música para mim. E será a música mais sencilla que vais tocar uma vez na vida. Sim. Pode sentar. Pones ré. Muito, ó, já estava, calmita, tranquilo. Já. Esta música só, há algum que toca teclado aqui? Algum de vocês toca piano aqui? Não. Ok, então somente este. Muito bem. Só necessita desta daí, ok? Porque a música é assim. É uma música de Dani Barrios, né? Yes. Que diz muito bonita, assim como Pablo aproveitou o momento da poesia, eu quero aproveitar também. Porque a música diz assim: que fácil. Não, põe mi. Major. Isso, tranquilo. Solamente isto. Que fácil es hacerte Señor de los cielos, de las montañas y el profundo. Não, mi, solamente mi. É a música mais fácil de todas, não sales daí. Solamente mi. Sempre que eu fazer assim, tu toca. Que fácil es hacerte Señor de los cielos, de las montañas, el profundo mar, de las criaturas y de toda esta tierra. Pero qué difícil es hacerte Señor de mí, Señor de todos mis días pasados, Señor de los por
venir. Señor, tú conoces los deseos de mi corazón. Es que tú seas Señor de mí. Tú conoces mi vida, pues por ti fui creado. Tú conoces mi debilidad. Tú guías mi corazón y tú sabes mi anhelo. Es que tú seas Señor de mí. Gracias. A ver, gracias. Hermanos, ¿qué importa a Dios? Es una pregunta. ¿Qué importa a Dios? Que tú conoces que Él es creador. Porque es fácil hacer de Dios, como la poesía nos dice. Qué fácil es hacerte, Señor, de los cielos, Señor de las montañas, del profundo mar, Señor de las criaturas y de toda esta tierra. Pero qué difícil es hacerte Señor de mí. ¿Qué importa a Dios que tú lo creas que es creador del universo si tú no haces de Dios tu Señor? Aquí está el verdadero principio de la vida. Porque, hermanos, los dioses que ¿puedes pasar? Los dioses que, adelante, esto, que estos atenienses adoraban, eran los dioses que no podían hablar, oír, ni ver. Y de fato, hermanos, cuando yo hablo para los niños, puede pasar para los niños y para adolescentes y para ustedes. Pensáis nisso. La fe y el propósito, el principio fundamental de la vida no está en ver a Dios, no está en escucharlo, su voz audible, no está en tocarlo neste tiempo. El principio está en hacer de Él tu Señor, de tu vida. Aunque no puedas ver, aunque no puedas escucharlo, aunque no puedas sentirlo, aunque no puedas comprenderlo, aunque no puedas hablar con Él, porque el principio está en creer en Él. Vamos a ver esto rápidamente, porque cuando Dios hace parte de nuestra vida y está en el centro de nuestra vida, su poder se manifiesta en nosotros a través de la compasión, de la paz, de la justicia, del amor, de la fe, del perdón, de la bondad, del arrepentimiento, del gozo, de mansedumbre. Esto son características del Dios que nosotros conocemos. Dios es esto. Dios es amor. Dios es amable. Dios es un Dios que perdona. Es un Dios fiel. Es un Dios de paz, de justicia. Es un Dios que se quebranta con arrepentimiento de los hombres. Es un Dios de mansedumbre y de gozo. Porque esto es el poder que Él asembla en nosotros, en nuestros corazones. Esas son las características del Dios que aquel pueblo no conocía. El conocimiento de Dios, para llegarmos al final, es una invitación diaria. Como dice Oseas, reconozcamos al Señor, esforcémonos por reconocerlo. Tan cierto como sale el sol, como que sale el sol, Él aparecerá. Vendrá a nosotros como las lluvias de invierno, como las lluvias de primavera que riegan la tierra. ¿No?
Ahora neste tiempo nosotros ficamos ansiosos por un poquitito de lluvia para refrescarnos, ¿no? Y para el corazón que hace mucho tiempo con sequedura, que está seco, me gusta de inventar palavras em espanhol. Sequedura. Sequedura. Esta música que eu cantei antes, eu cantava assim: Senhor, tu conoces los penseros de mi corazón. A mim me encanta esta palavra, los penseros. Mis pensamentos são penseros. Com o coração seco, se existe algo que o homem necessita, é esta lluvia de Deus, que é su Espírito Santo. Uma prueba que nós conhecemos a Deus é a nossa disponibilidade de coração para obedecê-lo. Sabemos que lhe conhecemos se guardamos seus mandamentos. Se alguém disse, eu lhe conosco, pero não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. E a verdade não está nele. O conhecimento de Jesucristo ou de Deus se manifesta também, ou se refleja em su amor, ou nosso amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se uma pessoa te pergunta de maneira muito perspicaz, não sei se é assim que se, e muito filósofa, o que é Deus para ti? Assim, crees em Deus, em que é Deus? Deus é amor. Só basta isto. Porque é isso que define Deus. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E finalmente, a vida eterna. Esta é a vida eterna. Mire, hermanos, estão equivocadas as pessoas que pensam que a vida eterna é lugar com calles de ouros e placetas de ouros, e onde vou me quedar rico e descansar de la pobreza desta vida. Não é assim. Eu estuve ali em sonhos. Não existe. A vida eterna é a presença imensurável de Deus. É uma brisa constante que nos abraça. É uma paz que nos deixa tranquilos e seguros. E é um amor que nos hace reconhecer uns aos outros como iguales. Não como pessoas distantes que se chamam de hermanos. Hermanos não é um título. Hermanos é uma condição de vida. Nós somos hermanos porque somos hijos del mismo Deus. Isto é a vida eterna, é conhecer a Deus. A vida eterna não é um cielo de ouro, donde os gananciosos estão llenos de esperança para morar ali. Não. E os pobrecitos, coitaditos, vou aceitar a Jesucristo porque finalmente aqui sou pobre, mas lá serei rico. Não, está equivocado. A vida eterna é esta. Que te conozcan a ti como el único Deus verdadeiro e a Jesucristo a quem has enviado. Isto se passou em la Grécia. Sabes que eu e Yolanda estivemos aqui nesta cidade há 3 anos passados, e estivemos mais ou menos aqui nesta parte, aqui onde estão estas pessoas. Aqui é o aerópago onde Pablo ha hablado com as pessoas sobre isto. E quando lá estivemos aqui em Yolanda,
nosotros encontramos los altares donde se ponían los dioses antiguos y donde se fue hecho aquella escritura al Dios desconocido. Había muchísimos allí hasta hoy. Mas ¿dónde está ese Dios? Está en nuestro corazón. Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has invitado. Miren, para concluir, hoy hay muchas personas que ven para la iglesia, no le importa saber quién es Dios, lo que piensa, cuál es su carácter. No importa, no quiero saber. Lo que quiero saber es dónde está el altar y cómo puedo sacrificar algo para él. ¿Comprendes? Muchas personas están equivocadas con esto, pensando que Dios se trata de un altar donde pongo allí sacrificios que son mi dinero, mi tiempo, mi coche, mi casa, mis bienes para recibir una cura para el cuerpo, recibir una esposa, recibir una bendición, un nuevo empleo. Esas personas están totalmente equivocadas, porque siguen sacrificando a un Dios desconocido. Y lo siento, como los pastores también llevan personas a esta bruma, a este engano, a esta broma, a este equívoco, porque culto a Dios no es un altar de piedras, ni es allí donde ponemos nuestras ofrendas. El culto verdadero a Dios está en el altar del corazón. Reconocer a Dios en su vida y glorificarlo de la mejor manera que tú puedes vivir y encontrar dentro de ti. Que Dios te haga caminar en este camino de fe, de paz, de seguridad, mas de conocimiento real con Dios. Si no conoces a Dios, entonces la palabra de Jesucristo, el consejo de Jesús es este: te quedas en Jerusalén hasta que seas lleno de poder. Pablo no ha escuchado eso y salió, fue un hombre fuerte. Que Jerusalén lo que voy a camino para perseguir a estos cristianos, esto es mi poder. Y Jesucristo le apareció y dice: Pablo, no conoces ni mi voz, cuanto más mi carácter. Entonces te quedas tranquilo. Y Pablo tuvo que volver y se quedar en un lugar cerrado hasta que Dios le llenase de poder. Mi hermano, permanezca aquí en la iglesia hasta que Dios le llene completamente de su poder. Amén. Gracias a Dios.